Boa tarde, gente. Então, eu sou o professor Dr. Carlos Eric, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Dando continuidade ao nosso evento, nesta tarde, eu estarei como moderador na mesa redonda intitulada Gêneros Textuais, Didática e Letramento na Perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo. E como membros da banca, da mesa, nós temos a professora doutora Eulália Leurcan. Ela possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado em Educação pela mesma universidade, é professora associada 4 da Universidade Federal do Ceará, coordenou o programa de pós-graduação em Linguística, o MINTER, o UFC, o FMA, e o mestrado profissional em Letras, o UFC. Foi membro do Conselho Gestor do Prof. Letras, representando a região Nordeste. Ela também coordenou a formação de professores de língua materna do Projovem Urbano em 2009 e deu assessoria à Secretaria de Educação do município de Fortaleza em 2011, na produção das diretrizes curriculares e em 2018 para a construção do documento curricular de referência do Ceará. Atuou na Universidade Bordeaux-Montaigne como professora convidada, coordena o FLAEL, Fórum de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, desde 2006. Ela é também líder do GEPLA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada. Coordena o curso de Português Língua Estrangeira, realizou estágio pós-doutorado na Universidade de Sorbonne Nova Paris 3 e na Universidade de Genebra. Também realiza pesquisas com ênfase no agir profissional, considerando a formação docente e as condições de trabalho do professor e do estagiário, bem como o letramento de ambos. Membro da Academia Cearense de Língua Portuguesa e membro do grupo de gestor da Associação Internacional da Língua Portuguesa. Temos também como participante da nossa mesa a professora doutora Eliane Gouveia Lousada, da USP. Ela possui mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É líder do grupo de pesquisa ALTER-CNPq, Análise de Linguagem, Trabalho e Suas Relações, e ALTERAGE-CNPq. Atualmente é professora doutora do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, área de estudos linguísticos, literários e tradulógicos em francês, na Universidade de São Paulo. Foi professora na University of Guelph, Canadá, no Departamento de Estudos Franceses, onde atuou na graduação e no mestrado em estudos franceses. Nesse contexto, ministrou a disciplina de pós-graduação em didática do francês como língua segunda estrangeira. Também tem experiência nas áreas de desenvolvimento e formação de professores, análise de material didático, baseado na noção de gênero textual, e análise de textos e discursos produzidos em situação de trabalho educacional, com publicações científicas também nessas áreas. Além disso, é coautora de livros didáticos em francês e inglês como língua estrangeira e português como língua materna. Suas pesquisas apoiam-se nos pressupostos teóricos do interacionismo sociodiscursivo, nas teorias de análise dos textos e discursos, na ergonomia da atividade e na clínica da atividade. As questões abordadas em suas pesquisas estão ligadas ao uso dos gêneros textuais na aprendizagem de língua materna e estrangeira, francês e inglês, a análise e elaboração de material didático baseado no conceito de gênero textual, ao desenvolvimento de professores dentro de uma visão coerente com as ciências do trabalho e a análise dos textos e discursos produzidos em situação de trabalho educacional. Também para brilhantar a nossa mesa nas discussões da tarde de hoje, temos o nosso professor, o Dr. Anderson Carmin, da Unicinos, ele que é graduado em Letras Português pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é mestre e doutor em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, atualmente é professor da Unicinos,
atuando junto ao programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, na linha de pesquisa Linguagem e Práticas Escolares. Tem experiência na área da linguística aplicada, principalmente nos seguintes temas: ensino de língua materna, trabalho docente, formação inicial e continuada de professores, desenvolvimento profissional docente, gêneros de texto, desenvolvendo suas pesquisas sobre o quadro teórico do interacionismo sociodiscursivo. É também líder do grupo de pesquisa Linguagem, Interação e Desenvolvimento, vinculado ao programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicinos. É membro do GT, Gêneros de Texto e Discurso da ANPOL. Atuou também como membro de comissão técnica do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD 2018, e PNLD 2020 do Ministério da Educação. Nesse sentido, nós queremos destacar que cada expositor vai ter 20 minutos para fazer sua apresentação, e os ouvintes também, eles poderão fazer as suas perguntas, e os professores, eles responderão ao final de suas exposições. Mais uma vez, professoras e professores, sejam bem-vindos, iniciemos nossos trabalhos, e passo a palavra para a professora Eulália Melcan. Boa tarde a todos e a todas. Nós queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo nesse momento, e nós vamos fazer uma discussão muito interessante, no meu caso, sobre formação do professor, né? Eu vou pedir à minha amiga que, por favor, ela comece a passar o slide. Muito obrigada. Então, o título da minha fala aqui é: o que dizem os professores de língua portuguesa sobre a sua formação inicial? Então, a primeira reflexão sobre essa questão foi em 2013, estava concluindo uma pesquisa na Universidade de Genebra com a professora Catherine Bouléat, né? Então, essa pergunta, ela veio ao final do trabalho, né? A gente concluiu uma parte e ficou esse eco muito forte. Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque de 2013 até hoje eu venho desenvolvendo algumas reflexões a respeito dessa questão. Então, Eliane, por favor, próxima. Então, o roteiro da minha fala, né? Antes que tudo, eu vou me lembrar de dois professores que eu vou estar sempre, neste momento, me remetendo a eles. Um é a Francine Chicorrel, que diz o seguinte: é preciso ter uma postura de estrangeiro para ter um olhar novo sobre o que nos é familiar, né? Então, isso o professor precisa ter no seu dia a dia, né? Ele sair um pouquinho do ir para a sala de aula, dar aula sem refletir muito sobre o que ele está fazendo agora. E da mesma forma, a gente pensa que é possível também ter a mesma postura numa situação de formação inicial para professor de português. A outra citação que eu quero aqui trazer para este momento é a do Jean-Paul Broncard, né, que ele vai dizer o seguinte: as condutas humanas, elas são ações situadas cujas propriedades estruturais e funcionais são, antes de mais nada, um produto de socialização, né? Então, é a partir daí que eu gostaria de conversar com vocês. Ok, próximo. O roteiro. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre o grupo GEPLA, que também está na organização deste evento, né? E por isso queremos agradecer não apenas o grupo GEPLA, mas toda a Universidade Federal do Ceará, aqui representada por mim, agradecer a recepção, o companheirismo e o trabalho que estamos desenvolvendo juntos na Universidade Federal de Sergipe. Apresentar o objeto de discussão, né, desta discussão, que é o estágio do curso de letras, ou seja, vou falar um pouco sobre a formação inicial. Vou me posicionar porque eu quero falar a partir do interacionismo sociodiscursivo,
né? E faço conexão, às vezes, quando necessário, com análise textual do discurso, com a engenharia didática, que também faz parte das reflexões do ISD, né, através do professor Joaquim Doves, e de outros quadros teóricos que possam dar respostas às inquietudes que temos a respeito da formação do professor dentro do GEPLA, né? E por fim, eu vou focalizar, eu vou focar nos dados de algumas pesquisas que têm como interesse principal o que eu vou começar a falar agora para vocês, tá bom? Então, próximo. Quem é o estagiário de língua portuguesa, né? Antes de falar sobre o que o estagiário diz sobre o estágio, sobre a formação dele, é preciso a gente se questionar, né? Quem é essa pessoa? E isso vai depender muito do contexto, porque o estágio é uma situação de muito conflito. E o estagiário, ele é uma das principais peças dessa conjuntura. Então, para o professor da educação básica, ele é o estagiário. E claro que, a depender do papel que ele exerce, os compromissos, né, eles estão relacionados. Então, para o professor da universidade, ele é um estudante matriculado em sua disciplina. Para o professor, para o aluno, ele é o professor da sala de aula, da educação básica. E para ele mesmo, é uma mistura, porque como cada um vê de uma maneira e em cada momento ele precisa assumir papéis a depender de como as pessoas o veem, então isso vai se transformar em um conflito para esse professor. Então, ele, às vezes, é tudo ou de tudo um pouco. E, às vezes, ele diz que parece que ele não é importante, ele não é nenhum, ele não tem papel nenhum, porque depende. Por exemplo, se o aluno ele está aborrecido porque o estagiário fez uma atividade que valia nota, então ele já não é mais o professor. Ah, não, ele é um estagiário, nem é meu professor. E então, isso, a gente vai ver que esses papéis, eles vão mudando a depender do contexto da situação. Ok, pode mudar. Então, aí vem a pergunta: o que dizem os estagiários de língua portuguesa sobre o seu agir professoral na formação inicial? Então, nós desenvolvemos algumas pesquisas, nível de doutorado, de iniciação científica, de mestrado, e agora uma supervisão de pós-doutorado especificamente com relação a essa questão. Um professor do norte do Brasil, né, o professor Rosivaldo Gomes, que está também estudando comigo essas questões sobre a formação inicial desse professor. Então, o projeto de pesquisa que acolheu pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado, ele é muito maior, ele está dentro do GEPLA e ele tem muitas pesquisas filiadas a ele, só que não dá para a gente falar sobre tudo, né? 20 minutos e a gente precisa ser objetivo. Então, veja bem, ela abrangeu as representações dos professores na formação inicial, mas como foi que a gente teve acesso a isso? Através do relatório de estágio, através da entrevista que fizemos, a entrevista utilizada na situação de autoconfrontação, através da interação na instrução ao sósia, que a gente sempre faz no início do estágio, e na interação de um grupo focal. A gente faz um grupo focal quando começa o estágio, logo na primeira semana, antes de o aluno ir para a escola, e faz outra no final da disciplina. Ok, pode. Através dos textos produzidos em situação de interação, no contexto de estágio, analisamos o agir professoral. Esse conceito, agir professoral, ele veio dos estudos da professora Francine Sicurelli, né? Então, para isso, a partir do agir professoral, para eu analisá-lo, então eu
divido duas linhas de reflexões. A primeira vai estar relacionada ao repertório didático. Todo professor, quando está em sala de aula, ele mobiliza um repertório didático. E este repertório didático, ele é constituído de saberes, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A segunda linha de reflexão, ela está diretamente relacionada às representações dos estagiários sobre a formação inicial. E, neste momento, eu já entro no contexto teórico do ISD, para eu analisar os mundos discursivos, as vozes, as modalizações, os tipos de discursos e as figuras de ação. São categorias que vão estar diretamente relacionadas à questão da interpretação do agir do professor. Através delas, a gente vai saber qual é a voz que esse professor em formação assume, qual o papel que ele assume. A gente sabe que ele tem um papel de aluno, papel do professor, o papel do estagiário, como ele se assume quando ele está falando sobre o agir dele, né? Então, para isso, eu trabalho na perspectiva do ISD, como eu já falei, né, através dos estudos de Jean-Paul Broncard, e também dos estudos da professora Ekaterina Boulea-Broncard. Próximo. O repertório didático mobilizado no agir professoral, ele é constituído, como já havia falado, de saberes que são acionados pelo estagiário. E esta não provém... uma coisa interessante a gente sabe que ele mobiliza saberes, mas que tipo de saberes são esses? Então, para eu dar conta dessa especificidade, eu precisei estudar a Sabine Van Ulle em particular. Mas aqui eu vou estar citando eu vou estar aqui trazendo o Lenoir e Van Ulle, de 2006, que vão dizer assim: esta não provém apenas do uso de saberes de referência formalizados, né? Ou saberes acadêmicos, nem apenas de saberes institucionais. Ela também provém do contato com os estagiários em sala de aula. O que significa dizer? Nós temos pelo menos 3 tipos de saberes, né? É o saber que está relacionado ao conhecimento metodológico, didático, e o saber que está relacionado aos conteúdos, aos conhecimentos sobre a língua, sobre o texto, discurso, gramática, leitura, produção, né? Então, além desses 2 tipos de saberes, a professora Sabine Van Ulle vai dizer que existe um terceiro que é transversal, que diz respeito àqueles conhecimentos que a gente tem fora da sala de aula e que são importantes também, né? Então, ela aponta esses 3 saberes que eu entendo que eles compõem o que a Francine está chamando de repertório didático. Ok. Depois que a gente observou e rastreou e elencou os tipos de saberes, uma outra questão veio. Será que o professor em formação, tendo conhecimento desses saberes, tendo propriedade desses saberes, ele tem condições de dar uma boa aula? E a gente se deparou com, assim, dados da pesquisa que mostravam que não é tudo, não é suficiente, porque na hora existe uma força muito grande que é a intenção do professor, o estagiário, professor em formação. Mas do outro lado vem os impedimentos. Isso fica muito claro, muito evidente na voz do professor, né? Quando ele vai modalizar o discurso dele ao falar sobre esse choque ou esse encontro conflituoso entre
as intenções e os impedimentos, tá? Então, veja bem, como então eu vou, diante desse contexto, eu vou pensar no estagiário, nas condições de trabalho dele, na problemática do estagiário. Primeiro, eu vou ver quem é esta pessoa, né? O mundo, a partir do conceito de mundos representados, né? Como esse estagiário se representa, como ele representa o estágio, como ele se vê dentro do estágio, enquanto um professor em formação, inclusive no final do curso, né? E para isso entram em evidência papéis sociais que assumem as regras, as normas implicadas, né? As condições de trabalho, tudo isso aqui entra em jogo. O outro conjunto de elementos, digamos assim, é que é o seguinte: há um saber fazer, mas há as condições de trabalho observadas na modalização do agir do professor em formação. Então, veja bem, ele tem os conhecimentos, saberes, tá? Os 3 tipos de saberes, mas ele tem uma outra força que é as condições de trabalho. E quando ele se vê diante dela, aí ele diz: eu queria fazer, eu podia fazer, ou eu devia fazer. Então, eu estou chamando isso de modalizadores do agir do professor. Ele modaliza o discurso dele com relação ao trabalho dele, com relação ao estágio dele, né, através desses duetos. E a gente vê muito evidente que às vezes está relacionado à formação dele, o material didático, o aluno que não respeita, o professor que não passou as informações que ele queria, o orientador da universidade. Sempre existem muitos argumentos, muitos elementos que vão justificar, ele sempre está o tempo todo justificando por que ele não conseguiu fazer, né? Ele fica naquela zona de conflito e não consegue ultrapassar. Ok. Então, o próximo passo, que eu diria que é o terceiro, é este: quais outras categorias de análise podem especificamente dar condições de eu entender esse momento de conflito através do discurso do professor, né? E do professor em formação. Aí a gente diz assim, olha, a interpretação do agir é um processo tanto gnosiológico quanto praxeológico, já que mobiliza os mecanismos psíquicos e a atividade linguageira, que é uma forma de praxeologia humana, ao mesmo tempo subjetiva e social. Esta fala é da professora Catherine Bouleard. Ela vai apresentar isso quando ela vai também apresentar uma categoria denominada de figuras de ação, ou a interpretação do agir, né? Ela fez um estudo sobre o agir das enfermeiras, depois nós fizemos um artigo, né, sobre o agir do professor, e fomos entender como vamos poder interpretar este momento de conflito, né? Este agir professoral, porque é o seguinte: ou o professor vai dizer como ele agiu e surgem as figuras de ação, ou ele não fala sobre o agir dele e surgem as modalizações do agir do professor, que eu estou denominando aqui, ok? Pronto. Quando a gente vai falar em tipos de discursos, a gente vai entender que os textos são constituídos por diferentes segmentos, eles podem ser analisados a partir de operações psicolinguageiras que buscam, explicitam a relação existente entre as coordenadas que organizam o conteúdo temático de um texto e as coordenadas do mundo externo. Observamos marcas de agentividades verbalizadas e da organização temporal. O eu, o nós, o agente, você, etc. Aqui, ali, hoje, né?
em 2038, que são postas em relação com o agente produtor e com a situação de produção. O que significa dizer? A gente vai analisar o discurso do professor, como ele se implica no que ele está falando. Lembrando que o contexto de produção ele está falando sobre cenas de sala de aula, são cenas de sala de aula onde ele é o professor para a turma da educação básica, ele é o estagiário para a professora daquela turma. Então, veja bem, através dos tipos de discurso, a gente vai saber, e das figuras de ação, a gente vai saber as implicações, a gente vai saber como o professor organiza o conteúdo temático para falar depois sobre ele, qual é a relação que ele faz entre ele, o que ele está falando, né? E também a gente vê se ele está se distanciando ou não. E a gente vê isso através dos elementos linguísticos, como eu, o nós, o agente, se ele se implica ou não. E tem um dado muito interessante que a gente observa, que quando ele está consciente do que ele fez, ele diz eu. Quando tem qualquer dúvida, né, quando a gente faz uma pergunta que ele tem alguma dúvida, ou ele diz o professor, o estagiário, ou seja, ele se afasta, ou então ele diz nós, e fica, quer dizer, ele não assume a primeira pessoa, ele sempre, entre aspas, se esconde nessa, e isso implica em quê? Né? Em autoria do próprio trabalho dele, né? Sobre essa questão, tem um doutorando meu, Victor Calabria, que está agora concluindo a tese dele, mostrando justamente essas marcas de autoria, né, no discurso, no caso, ele está falando no discurso do aluno, né, eu trabalho mais o discurso do professor. Pois não, a próxima. Eu trouxe aqui dados do trabalho, no meu trabalho, né, por exemplo, ele diz: tive dificuldades, estava muito inquieta, pois não tenho formação em PLE. Não tinha segurança em mim, não sabia se estava no bom caminho, se meu trabalho estava na perspectiva comunicativa. Eu não tinha formação. No ensino da língua estrangeira é diferente. Eu tento seguir a minha intuição. Pensei em minhas aulas em língua materna, tentava ver o nível dos alunos. Então, veja bem, aqui nós temos muita coisa para falar. Claro que a gente vai falar de tudo. Eu selecionei poucas pelo tempo. Mas a primeira coisa que chama atenção é o discurso negativo, né? Sempre não tenho formação, eu estava inquieta, muito inquieta, tive dificuldades, eu não sabia, e o discurso a primeira coisa que a gente vê é um discurso negativo. E depois a gente vai pelas modalizações apreciativas, né? Ela vai dizer assim: tive dificuldade, estava muito inquieta, pois não tinha formação, não tinha segurança em mim, sabia que não sabia se eu estava num bom caminho, né? Então, é interessante porque tem a negação, né? É um discurso bem, digamos, uma posição bem negativa com relação a isso, insegura, né? E quando usa uma modalização positiva, digamos assim, é para dizer que não sabia se estava no bom caminho. A gente vê também a presença do eu, né? Ela assume o discurso dela. Ela fala: eu tive, eu estava, eu não tinha formação. Então, a princípio, a gente vê claramente esses elementos que sobressaem e que aqui a gente pode falar muita coisa, como, por exemplo, olha, a gente sabe que quando o professor está em sala de aula, ele mobiliza conhecimentos. E esses conhecimentos, eles vêm da educação básica, do ensino superior, enfim. Ele mobiliza o que ele acha de mais importante para ficar como
suporte para ele e para que ele possa dar a aula dele. E aqui a professora diz logo, eu pensei em minhas aulas de língua portuguesa, né? Ela vai para este espaço, né? Mesmo ela sabendo que da aula de língua materna é uma coisa, da aula de língua estrangeira é outra. E quando é português, língua estrangeira, ainda é mais complexo, porque você vai trabalhar com alunos de vários países, cultura do aprender que é diferente, que teve uma cultura de ensinar diferente, e que eles sim também têm a cultura do país, a língua, e é muito diferente de ensinar, mesmo um aluno com a mesma idade, mas quando ele é brasileiro, ou seja, quando você ensina a língua materna, tá? Então, ela fugiu, entre aspas, para pegar no repertório dela, do ensino da língua materna, para dar respaldo ao trabalho dela. Ok. Um outro exemplo. Eu senti dificuldades para trabalhar esse conteúdo. Eu faço tudo para captar. Se não der certo, se eu não tive pulso forte, eu vou tentar outra turma, vou tentar melhorar. Vou descobrir se isso vai ser bom ou não em mim. Eu não sei ser assim de pedir para o aluno. Eu sei dividir. Eu não soube ser assim com ele. E ele tentava ficar calado. O que eu esperava era assim, que eles fossem gostar de mim. Eu não esperava realmente, eu estava tentando escrever de um jeito, né? Isso aqui já é um outro contexto, é o contexto do estágio em língua portuguesa como língua materna. O estágio, a aluna optou por estagiar no curso de português para língua, para estrangeiros, né? Isso aqui não, que é a tese, é uma parte da tese de Manuelito Gurgel, né? Quando ele vai mostrar a agentividade, né? Como os alunos, no caso, este aluno aqui, assumiu o papel dele, assumiu a voz dele, assumiu a agentividade, o eu, a primeira pessoa, né? Mas sempre você vê que o aluno, mesmo ao final do estágio, ele está com o discurso ainda de muita preocupação, de muito medo, de mostrando muita dificuldade. Então, é sim um discurso de posicionamentos negativos a respeito do estágio. Agora, essa negatividade está relacionada, claro, de acordo com ele, às condições de trabalho, a questão da formação dele, né? Todo esse conjunto de argumentos, de possibilidades e elementos vão contribuir para que ele depois se posicione dessa maneira quando ele vai falar sobre o estágio. Ok. O próximo. Bom, eu tenho 5 minutos que eu vi agora. Então, em linhas gerais, eu observei que foi usado muito o discurso teórico, né? No primeiro exemplo, foi usado o discurso teórico, caracterizado pela ausência de qualquer referência temporal, marcado de qualquer unidade enunciativa relacionada à agentividade. O primeiro exemplo, né? Já que se trata, no caso desse segmento, da tematização do seu agir, mas sim da tematização de um determinante externo para o agir. Acho que passou um slide que tinha mostrando em vermelho, mas o tempo a gente vai, né? Pode passar, a gente vai continuando. O segundo, a gente já mostra a característica do relato interativo, né? Que já vai mostrar a aproximação, o eu, o verbo não presente, né? E ele se implicando no discurso dele. Caracteriza pela implicação agentiva da estratégia e pela disjunção temporal entre as coordenadas da entrevista de autoconfrontação simples e do conteúdo temático, essas origens temporais a partir das quais
os verbos são modalizados, sobretudo no tempo dominante, que é o pretérito perfeito. Fui, fechou, foi, teve, né? Que é um exemplo que tinha uma parte em vermelho, a outra parte em negrito, e a próxima, acho que é. O próximo slide. Então, eu começo aqui a mostrar alguns pontos de conclusões dessa rápida apresentação. O estágio é, de fato, um espaço privilegiado de formação inicial de professores, antes de qualquer coisa. O estagiário, ele mobiliza os saberes que estão disponíveis em seu repertório didático. Esses saberes podem ser da universidade, da época da educação básica, educação infantil, através de amigos, em casa, enfim. Ele vai montar esse repertório e na sala de aula de estágio ele busca, sobretudo quando ele tem um momento de conflito, ele vai a ele. Quando ele não consegue, ele vai e entra modalizando o discurso dele. É possível ter acesso a informações quando o estagiário verbaliza seu agir professoral, através de autoconfrontações, de questionários, né, de entrevistas, etc. Esse agir pode ser analisado na perspectiva da linguística aplicada, quando a gente, no nosso caso, a gente estabelece relações com o interacionismo sociodiscursivo em particular. Resultados das análises podem, sim, contribuir para a política de formação do professor. É muito importante que a gente deixe claro que a perspectiva de ver a formação do professor é uma perspectiva discursiva, que está localizada na linguística aplicada. Ok. Para dar continuidade à nossa apresentação, a gente vai fazer uma inversão aqui agora. A gente convida o professor Anderson Carnim para proferir a sua fala, e logo em seguida a gente retoma a palavra à professora Eliane Gouveia Lousada. Então, professor Anderson, mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos agora atentos ao que você tem para nos falar. Olá. Olá, obrigado, professor Carlos. Consegui compartilhar minha tela? Só me dá um ok, por favor. Sim, está compartilhado. Então, eu vou começar. Obrigado, Carlos, então, pelo retorno, e agradeço aos organizadores desse evento, e especialmente à professora Eulália Lercan pela oportunidade, já que recebi dela o convite para estar aqui neste momento, e estendo também a toda a comissão organizadora e quem está trabalhando neste evento, meus cumprimentos. Sei do desafio que é organizar um evento desse porte e do trabalho que isso exige, de quem está envolvido, mas também realço a importância, né, de termos esses momentos conjuntos, então, de troca e de discussão. E na esteira do que foi proposto, então, para essa mesa, cujo título é Gêneros Textuais, Didática e letramento na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, eu vou falar um pouquinho, então, sobre os trabalhos do Grupo LID, que é o grupo que eu estou envolvido, então, e contextualizar um pouquinho mais como a gente vem articulando esses temas no nosso coletivo de trabalho. Então, essa minha fala contextualiza, então, um pouco dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né, situa nossas reflexões em relação à perspectiva, né, do ISD, e apresenta algumas das nossas reflexões mais atuais, né, a partir de um trabalho empírico de pesquisa e de intervenção, e, se der tempo, pretendo, então, ainda apresentar alguns desafios e caminhos, né, de pesquisa que temos observado como possíveis de serem seguidos. Então, para quem ainda não me conhece, eu trabalho na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, na Unicinos, e coordeno, junto com a professora Ana Guimarães, o grupo de pesquisa Linguagem, Interação e Desenvolvimento. E vinculados, então, ao programa de pós-graduação em Linguística Aplicada, temos como foco principal de pesquisa e de trabalho
questões ligadas ao ensino e à aprendizagem de língua materna e a formação de professores, seja ela inicial ou continuada. E os nossos principais temas, né, de trabalho dizem respeito, então, como eu já mencionei, ao ensino e à aprendizagem de língua materna, especificamente em contextos escolares, ao trabalho com gêneros de texto em sala de aula. Nesse sentido, também enfocamos a semelhança do que a professora Eulália já apresentou também, a questão com o trabalho do professor, nas suas mais variadas dimensões, né? Mais especificamente, nos últimos tempos, temos investido bastante no trabalho de formação continuada de professores, né, e de desenvolvimento profissional docente. E desse ponto de vista, então, a nossa articulação com o ISD, como propõe o título da nossa mesa, parte de algumas concepções que são partilhadas com relação à própria concepção, né, de agir, de ação e de atividade advinda do quadro do interacionismo sociodiscursivo, a própria concepção de linguagem que partilhamos nesse quadro, né, teórico-metodológico, e a concepção de gênero de texto, que me é particularmente cara, venho trabalhando há algum tempo já com ela e aproximando ela da formação de professores. Nesse sentido, a própria noção de texto, né, que está articulada à noção de gênero, é bastante importante. E um pouco do que eu vou falar hoje vai evidenciar mais de perto o nosso trabalho com formação e desenvolvimento de professores para o ensino da produção escrita. Então, esse é o recorte, né, como disse bem a Eulália, temos apenas 20 minutos, então é uma fala muito breve e eu optei por fazer um recorte nessa temática, que é a que eu tenho investido mais nos últimos tempos. E como isso se articula, então, com as questões de didática e de letramento, né, que é o título da nossa mesa. Pensando nesse recorte, então, que proponho do ensino da escrita, né, no contexto escolar, da educação básica, e como ele se articula com a formação de professores, né, é importante realçar que eu tomo como ponto de partida uma compreensão de que o ensino da escrita e o trabalho com escrita na escola deve se focar na interação, né, e é um processo dialógico, né, que envolve a produção de gêneros de texto que emergem, né, e que se relacionam e constituem uma prática social, né. E do nosso ponto de vista, no processo de escolarização, é importante, do nosso ponto de vista, e alinhado aos documentos oficiais, é evidente, outras pesquisas do campo, é importante que esse trabalho ele tenha relação, né, com a realidade dos alunos e com o seu trabalho de sala de aula. E para articular isso com o quadro do ISD, como mencionou a Eulália, nessa dimensão eu tomo a didática, né, a vertente didática de pesquisa do interacionismo sociodiscursivo, principalmente o trabalho do professor Joaquim Dolls e alguns colaboradores, né, do ensino da escrita e da planificação do trabalho do ensino da escrita, né, a partir do conceito de gêneros de texto. E tento articular, então, em conjunto com o grupo de pesquisa, né, isso aos estudos de letramento, então, assumindo essa noção de gênero e de texto, articulando ela com a noção de letramento, particularmente, né, com a ênfase dos usos sociais de leitura e escrita, né, dessas práticas sociais que constituem os estudos de letramento. E o dispositivo articulador que o nosso grupo de pesquisa propõe para esse trabalho, pensando em sala de aula e em formação de professores, é o que a gente costuma chamar de PDG, o Projeto Didático de Gênero, né, que consiste em uma abordagem metodológica, né, um trabalho de didatização de gênero que articula o trabalho advindo das sequências didáticas, né, da Escola de Genebra, do interacionismo sociodiscursivo, com os estudos de letramento, né, principalmente do grupo da professora Angela Kleiman, e a proposta de projetos de letramento por ela e seu coletivo de pesquisa desenvolvida. E a gente tenta articular, então, nos últimos anos isso, a concepções que os professores com os quais nós vimos trabalhando têm nos demandado, concepções e práticas, melhor dizendo, de aproximação da BNCC, do currículo escolar e das suas práticas de trabalho, porque vou relatar mais adiante, então, uma experiência que a gente vem desenvolvendo desde 2017, de formação continuada de professores, em que essa aproximação da BNCC
e esse trabalho por competências, enfim, tem motivado uma série de questões, né, tanto de pesquisa quanto de formação. Então, em linhas gerais, né, a nossa articulação com os estudos de letramento, essa articulação do ISD, com os estudos de letramento e a didática, vem muito nessa linha da didática, e aqui especificamente eu vou trabalhar com a didática da escrita, né, vou falar um pouquinho mais sobre isso. E para contextualizar, é importante falar que no nosso grupo temos desenvolvido 2 projetos nos últimos anos, um que está em vias de finalização, que é esse primeiro, né, formação continuada e comunidades de desenvolvimento profissional, aproximações teórico-práticas, é um projeto coordenado pela professora Ana Guimarães, do qual eu faço parte, e que tem, então, como grande objetivo aproximar professores da rede pública de ensino das prescrições advindas da Base Nacional Comum Curricular e pensar em formas de implementação de projetos didáticos de gênero aliadas ou alinhadas a essas prescrições. Então, é um projeto que procura articular tanto uma dimensão do trabalho prescrito do professor, também é uma noção que é muito cara, quem tem trabalhado com o ISD. Eu esperava que a professora Eliane falasse antes de mim, imaginando que ela fosse apresentar essas questões, né? Mas, então, esse é um projeto que trabalha na articulação entre o trabalho prescrito e o trabalho real do professor. E o segundo projeto, que é mais recente, estamos iniciando ele agora, no segundo semestre deste ano, que dá continuidade ao trabalho com comunidades de desenvolvimento profissional e procura se aproximar mais do trabalho de sala de aula, e nesse momento, em função da pandemia, estamos enfatizando o ensino remoto emergencial. Para essa nossa fala, para esse momento aqui conjunto, vou me deter, então, em dados advindos desse primeiro projeto, que a gente já tem análises mais avançadas para compartilhar. E para isso, eu escolhi dar luz ao trabalho que uma orientanda minha desenvolveu e defendeu no começo deste ano, que enfatiza esse trabalho com o ensino da escrita na formação continuada de professores. E a dissertação, então, que a Caroline Gomes Mota defendeu no início desse ano em nosso programa de pós-graduação, fala sobre a transformação ou a formação continuada de professores como vetor de e para a inovação em contextos de ensino da escrita. E nós estamos trabalhando juntos, eu e Caroline, nesse momento, para transformar essa pesquisa, né, em artigo, para que a gente possa socializar ela de maneira mais ampla e mais acessível. Em linhas gerais, o que eu trago desse trabalho da Caroline, para a gente discutir, pensar, porque ele representa muito o trabalho coletivo do grupo e historiciza uma parte que é compartilhada desse projeto conjunto. O que eu trago, então, é esse percurso, né, de análise que põe em evidência o trabalho com projetos didáticos de gênero, mais especificamente no planejamento desenvolvido por essas professoras, e como esse trabalho, né, que envolve formação continuada de professores, impacta, né, ou promove desenvolvimento profissional, né, considerando o desenvolvimento uma face do desenvolvimento profissional, que é essa faceta da reconfiguração de modos rotineiros de raciocinar, de agir e de avaliar, né, questões relacionadas ao ensino da escrita. E para isso, então, trago um recorte de representações desses professores, né, sobre esse fenômeno e tento, então, articular isso com o nosso grande projeto, que é comum em conjunto, de formação continuada de professores. É importante aqui contextualizar um pouco o lugar de onde eu falo, né, ele é um lugar que articula diferentes atores sociais. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, uma ilustração que coloca em evidência essa articulação, esse trabalho cooperativo que nós chamamos de formação de professores, né, em que a universidade, né, através do grupo de pesquisa e do coletivo, né, que está envolvido nesse trabalho, esse coletivo, então, envolve alunos de mestrado, doutorado, professores da educação básica, né, planejando essa formação, esse percurso formativo que é desenvolvido em parceria com a Rede Municipal de Novo Hamburgo, é uma cidade vizinha aqui, a cidade em que a Unicinos está situada. Nós trabalhamos, então, no ano de 2018, né, são os dados que eu vou apresentar aqui, com 20 escolas,
33 professoras participaram desse processo formativo, né? E como eram professoras de mais de uma professora de cada escola, elas trabalharam em grupos, né? E produziram um projeto didático de gênero por escola, né? E elas aplicaram esse projeto, né? Desenvolveram esse projeto, né, em pelo menos uma turma. E segundo os nossos levantamentos, né, com o desenvolvimento desses 12 projetos de ensino, a gente tem uma estimativa aí de mais de 2.000 alunos alcançados, né, pelo projeto que a gente desenvolveu de formação continuada, que levou à formação de professores e ao desenvolvimento de projetos, né, de ensino. E um diferencial dessa nossa proposta, quem assistiu a professora Ana Guimarães na semana passada, numa palestra do Grupo GEPLA, pôde ouvi-la falando um pouquinho sobre a nossa proposta de formação continuada em ciclos, que eu vou rapidamente retomar aqui, só para contextualizar, né? É uma proposta que foi desenvolvida ao longo de 10 meses no ano de 2018, ela teve 80 horas de duração e foi dividida em 8 ciclos, sendo que 7 foram desenvolvidos no ano de 2018 e um deles a gente está desenvolvendo agora naquele segundo projeto. Então, apenas em linhas gerais, né, o primeiro ciclo a gente sensibilizou os professores e professoras para a participação dessa formação, né, a partir daí entramos na discussão da BNCC e do seu impacto, né, no trabalho do professor, e nesses 2 primeiros ciclos, um aspecto muito importante foi a retomada do que a gente chama de conceitos basilares, que permearam toda a nossa formação, como concepção de linguagem, de gênero, de texto, de letramento, entre outros, né? E especificamente de projeto didático de gênero, né, como dispositivo didático que articula esses conceitos, né, no trabalho de ensinar língua portuguesa. E aí o próximo ciclo, então, ele envolveu um trabalho mais focado em cada um dos eixos ou práticas de linguagem da BNCC, né, aprofundando a compreensão, né, desse trabalho prescrito e das suas formas de aproximação com o trabalho real dos professores. Então, nós trabalhamos com oralidade, escrita, leitura e análise linguística. Um diferencial que nós queremos realçar aqui é que esse trabalho teve um princípio de homologia de processos, então os professores vivenciaram, né, o que a gente chama de uma vivência comunitária, eles vivenciaram etapas de um projeto como alunos, né, para entender como essa dinâmica funciona ou poderia funcionar em sala de aula. Depois dessa vivência, então, eles passaram ao planejamento, né, de projetos didáticos, levaram esses projetos para suas salas de aula, desenvolveram com a mentoria do grupo de formação, né, de pesquisadores do grupo LEAD, e ao longo do processo, então, foram discutindo o desenvolvimento desse projeto, que culminou, então, numa etapa de socialização, né, um outro ciclo, em que eles apresentaram, então, vieram à universidade apresentar os resultados do seu trabalho. E desse percurso, né, derivou o que a gente está chamando de comunidades de desenvolvimento profissional, que estamos trabalhando neste ano, né, no grupo de pesquisa, que ao invés de os professores virem à universidade, termos uma formação coletiva, estamos fazendo formações situadas nas escolas, segundo uma lógica muito próxima, né, da ideia de comunidades de prática, mas com algumas especificidades, e essas são as comunidades, então, que estamos trabalhando com a noção de comunidade de desenvolvimento profissional. Para a fala de hoje, para a nossa discussão, então, pensando nessa articulação entre ISD, letramento, gêneros e formação continuada, que eu estou propondo aqui, né, minha ênfase vai se dar na questão do desenvolvimento profissional e na análise desse processo formativo, né, e dentro desse processo vou focalizar o trabalho com ensino da escrita, que foi uma das oficinas desenvolvidas, né, e que é o recorte possível para a nossa fala. Em linhas gerais, eu queria só retomar, então, alguns princípios vindos do ISD, né, sobre Broncar propõe 3 estágios, né, de desenvolvimento, sendo o primeiro dele o social, né, o mais amplo, e os 2 segundos que eu recortei para essa nossa fala,
que dizem respeito a propostas, né, um trabalho mais voltado ao desenvolvimento de maneira mais próxima dessa comunidade, enfim, desse trabalho de formação continuada que nós estamos desenvolvendo. Então, por isso eu foco no segundo estágio, que, segundo Broncar, é um processo de mediação formativa, né, em que pares mais experientes, no nosso caso, interagem com pares menos experientes e vão transformando, né, nesse processo de interação social, representações, né, coletivas sobre determinadas questões. Nesse caso aqui, especificamente, sobre a noção de gênero de texto, de escrita e do seu trabalho, né, a partir ou com projetos didáticos de gênero, né. E faço, então, um recorte mais específico, também alinhado ao quadro do ISD, dessas práticas linguageiras, né, situadas em que é possível analisar os textos e discursos que emergem nesse contexto, né. E um terceiro estágio muito importante quando se pensa em desenvolvimento profissional é falar sobre o efeito desse processo de mediação formativa, né, e o que ele exerce sobre essas pessoas. No caso aqui do recorte que eu vou apresentar, sobre 3 professoras, né, que estavam participando dessa formação continuada, considerando aquele conjunto de 33 professores que compunham o todo. E aí a minha ênfase recai, né, sobre o processo de interiorização, né, da relação entre o significante, né, e o significado das coisas no mundo, no caso, o conceito de gênero de texto, de escrita e de projeto didático de gênero, considerando que boa parte dessas professoras, quando chegou para a formação continuada, a gente fez um questionário de sondagem, fez aquela atividade de sensibilização, fez outras dinâmicas para aprender quais eram as representações prévias que elas tinham sobre esses temas e outros também. E aí, a partir disso, é que a gente consegue propor, então, uma atividade que visa o desenvolvimento profissional e, nesse momento, tenta aprender pistas desse desenvolvimento. Então, o meu foco aqui específico, né, se dá na oficina sobre ensino da escrita, né, considerando as representações dessas professoras, a experiência que elas vivenciaram e o seu retorno, né, à prática docente. Acredito que ainda estou no tempo, eu vou apresentar rapidamente um recorte de um conjunto de dados que diz respeito a um projeto didático de gênero, então produzido por 3 professoras, a professora Carla, a professora Ivone e a professora Luísa, são nomes fictícios, evidentemente. Esse projeto foi desenvolvido ao longo do ano de 2018 e foi mentorado por mim, né, nessa relação de formação proposta pelo nosso grupo. Esse projeto ele era voltado ao ensino do gênero tutorial em vídeo, foi desenvolvido para e com uma turma de 5º ano do ensino fundamental, né, e ele tinha como temática principal a questão da maquiagem, né, e cuidado com produtos químicos aplicados na pele, e como é que isso se relaciona, então, com estudos de letramento, gênero, escrita, e tudo isso que a gente vem discutindo. Considerando, então, que o ponto de partida, né, que a gente propõe para um projeto didático de gênero é o reconhecimento de questões importantes para a turma, né, que possam ser discutidas a partir da produção de um determinado gênero de texto. Essas professoras perceberam que nessa turma de 5º ano em específico, estava havendo uma situação bastante delicada de alunos aplicando maquiagens, entre outros produtos, na pele, e isso estava gerando reações, inclusive, alérgicas. Um dos alunos da turma acabou tendo que ser afastado da sala de aula por conta de um problema derivado de uma reação alérgica. Então, isso sensibilizou muitos os alunos. E para evitar, para conscientizar, para disseminar, né, conhecimento sobre os problemas de usar, né, produtos químicos tão cedo na pele, é que esses alunos e essa professora, esse conjunto de professoras, né, mais especificamente a professora Carla, né, que era responsável pela turma, trabalharam com esse projeto porque eles, então, produziram para a amostra de iniciação científica da escola alguns produtos, né, que eles chamaram de produtos de maquiagem, mais naturais, enfim, sem aditivos químicos,
Isso gerou curiosidade na comunidade escolar e isso levou, então, à necessidade deles produzirem um tutorial para que outros alunos da escola e para além da escola, né, porque esse tutorial circulou na internet, pudessem, né, saber como fazer esses produtos, né. Então, em linhas gerais, esse é o contexto. O gênero estruturante desse projeto é o tutorial, o gênero de apoio é o roteiro, né, eles trabalharam com o roteiro escrito desse tutorial, e o projeto dessas professoras comportou 14 oficinas, né, trabalhando com leitura, escrita, oralidade, aspectos de multimodalidade, já que esse era um gênero em vídeo, né. Um dos diferenciais, então, do projeto didático de gênero é justamente tentar articular as 4 práticas de linguagem, sempre que possível, né, em um projeto de ensino, né, a partir de um ou mais gêneros de texto. Então, nesse projeto, as professoras conseguiram trabalhar com leitura escrita, oralidade, análise linguística e também multimodalidade, que não deixa de ser um eixo de análise linguística proposto pela BNCC, né. Como o tempo é curto, eu acabei recortando para socializar nesse momento alguns aspectos da análise que a Caroline e eu vimos desenvolvendo, né. Então, quando a gente pensa no trabalho de planejamento do ensino da escrita que essas professoras desenvolveram, então é um recorte dentro do conjunto de oficinas proposto por elas, nos perguntamos quais são os focos, né, de ensino de escrita que podemos identificar nessas oficinas, se esse ensino é situado consistente, né, coerente com as propostas de formação, se ele envolve ou ele evidencia um trabalho alinhado com a noção de prática social, de gênero e das operações de produção textual que a gente trabalhou na formação e que há pouco eu apresentei. E se esse projeto, então, realmente, né, organiza o trabalho pedagógico num formato alinhado ao que nós entendemos que consiste em um projeto didático de gênero, né. E, mais especificamente, para pensar nas reconfigurações de saberes, né, como pistas de desenvolvimento, se essas professoras, né, ao planejarem essas atividades, evidenciam uma reconfiguração, né, de modos rotineiros de raciocinar, de agir, de avaliar em relação à escrita. E aqui a gente analisa interações naturalísticas, né, verbalizações delas durante as oficinas de formação continuada ou durante momentos de mentoria realizadas, né, para o planejamento dessa atividade. E a nossa expectativa, então, é verificar se essas professoras conseguiram ir além, né, atribuíram novas significações, né, às suas práticas de planejamento para o ensino da escrita, e se isso pode nos permitir falar em índices de desenvolvimento profissional. Só para mostrar, né, o tempo é curto, algumas das atividades propostas, quando a gente fala de planejamento, eu recortei aqui 2 atividades, né, desenvolvidas em oficinas por essas professoras, uma desenvolvida para criação do roteiro, né, para que eles aprendessem ou desenvolvessem capacidades de descrever passo a passo, né, o que tem que ser feito. E uma outra atividade, então, que as professoras trabalharam com uma questão de análise linguística, né, que é a colocação pronominal e o uso de uma linguagem mais formal e mais adequada ao gênero, né, considerando a sua realização em vídeo. E, então, isso nos mostra, né, 2 ênfases do trabalho de escrita, uma dimensão mais macro de planejamento textual e uma dimensão mais micro de análise linguística, mas ambas ligadas ao ensino da escrita. E, em linhas gerais, a gente analisou o projeto todo, aqui eu mostrei só uma parte dele, né, para ilustrar o que nós conseguimos perceber, né, que essas professoras, elas ressignificaram, né, o seu trabalho de ensino. Eu estourei o tempo, então eu vou sintetizar um pouquinho aqui minhas linhas finais, né. Então, nós temos uma análise mais detalhada aqui do que as professoras fizeram. Também temos, então, análise das interações, em que momento elas falam, né, sobre isso com os formadores, né. E, em síntese, né, depois dessa primeira análise, desse conjunto de dados que vimos analisando, o que tem nos chamado a atenção, né?
a necessidade de ainda estabelecer mais claramente a distinção no tratamento teórico do conceito de gênero de texto como um construto necessário à produção de projetos de ensino e ou como instrumento psicológico de desenvolvimento profissional docente quando da formação continuada de professores. Também acreditamos que seja necessário construir e aprofundar o nosso arcabouço teórico, metodológico e analítico, com vistas a aprender mais claramente essas pistas, né, que nos dão formas de ver, né, nos dão a ver como a noção de gênero de texto pode ser compreendida como instrumento psicológico no contexto de desenvolvimento profissional. Também acredito que seja necessário elucidar, né, como diferentes níveis da genericidade, não mais a noção de gênero de texto como um bloco único, né, mas com seus diferentes níveis, eles podem ser aprendidos pelos professores em formação continuada e convertidos em objetos de ensino. E também acredito que seja preciso analisar se a apreensão desses distintos níveis de genericidade impactam efetivamente no trabalho de ensino dos professores nas escolas em que atuam, considerando o trabalho real desses professores, né, e considerando que apropriar-se de um conceito não necessariamente se traduz em práticas efetivas de trabalho. Então, o nosso desafio agora é começar a aproximar mais a análise da formação continuada com o trabalho real de sala de aula. Eu peço desculpas por ter estourado um pouco o tempo e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Anderson. É fato, quando a gente começa a falar, a discursar, o tempo voa e a gente não se atenta. Mas sábias palavras e reflexão muito pertinente para esse nosso momento. Dando continuidade, agora nós convidamos a professora Eliane Lousada e ela vai prosseguir com a sua fala. Agora tudo certo, né, professora? Vamos ver. Mais uma vez, seja bem-vinda. Por favor, está com a palavra. Ok. Então, gente, voltando aqui, só para contar para vocês, eu acho que o meu antivírus não gostou de alguma coisa e ele cortou primeiro meu microfone e depois minha câmera. Mas esse arranjo, né, esse imprevisto aí que a gente costuma falar, imprevisto do métier, e nesse caso, o imprevisto no trabalho do pesquisador, acabou não sendo muito ruim, porque da maneira como eu preparei a minha fala, né, e contrariamente ao que o Anderson imaginou, eu vou falar de um assunto que ficou melhor realmente no final, porque eu acho que o Anderson, com a fala dele, ele conseguiu estabelecer uma ponte entre o que a Eulália apresentou e o que eu vou apresentar na minha apresentação. Então, assim, retomando, que eu não sei o que vocês ouviram, né, do que eu tinha iniciado, né, da outra vez, então, só querendo agradecer novamente muito o convite da Eulália, né, é muito bom estar aqui com ela, com o Anderson, nós somos colegas do grupo Alter, CNPq, e a gente tem muitas coisas em comum nas nossas pesquisas, né, não só, claro, a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, mas outras coisas que vão aparecer aí para vocês. E agradecendo também muito os organizadores e o Carlos Eric, que acabou entrando aí de última hora hoje para fazer a mediação. Então, é um prazer estar aqui com todos, inclusive vocês que estão aí em casa assistindo, né, nesse dia à tarde a nossa mesa redonda. Então, voltando aqui para a minha apresentação, eu parti do tema dessa mesa, né, então, gêneros textuais, didática e letramento, e resolvi falar um pouquinho dos pontos de encontro dessas três temáticas na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo. Então, apesar de eu ter muitas pesquisas sobre formação de professores, né, eu escolhi hoje trazer outras coisas para discutir com vocês. Em alguns momentos, eu vou fazer algumas menções às pesquisas, né, que a gente costuma fazer no nosso grupo específico do Alterage CNPq sobre formação, mas meu foco não vai ser esse hoje. Então, os objetivos são discutir então, essas três questões, os gêneros textuais. Eu vou falar não só da didática, mas da engenharia didática, que a gente tem visto cada vez mais aqui no Brasil, e sem saber direito de onde ela vem, né? Tem um texto do Joaquim Dawes, que eu vou mencionar, em que ele fala disso, e depois vieram muitos outros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa temática.
E sobre o letramento, no meu caso, eu trabalho com letramento acadêmico, né? E os pontos de encontro entre essas três questões pela perspectiva do ISD. Eu vou apresentar, não vou apresentar uma pesquisa específica, eu vou apresentar algumas das pesquisas que a gente tem feito, né, no nosso grupo, vou falar também, como Anderson, de algumas pesquisas de alunos, e vou apresentar os resultados de um projeto que trabalha com essas três questões, com os gêneros textuais, com a didática e com o letramento acadêmico no caso. Para trazer um pouquinho essas três questões, essas três vertentes, né? Então, como a Eulália e o Anderson, eu me coloco na perspectiva do interacionismo sociodiscursivo, né? E a partir dela aqui, eu vou ver a questão dos gêneros textuais e o ensino-aprendizagem de línguas. Então, eu coloquei aí alguns textos bem importantes, que todo mundo que trabalha com SD conhece, né, só para a gente lembrar, e para a gente olhar um pouco quando que essa perspectiva começa, né, quando é que a gente começa a ter os primeiros textos? É na década de 90, né? E, além disso, a engenharia didática, né, que o Joaquim Dawes nos apresenta naquele texto que foi publicado em português no Brasil, já tinha usado isso várias vezes em outros textos, em 2016, que é um conceito que vem das matemáticas, né, da didática das matemáticas, daí esse termo, talvez, engenharia didática. E a questão do letramento que vem, né, uma perspectiva bem conhecida no Brasil, do Brian Street, os letramentos sociais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas. A questão dos gêneros textuais, ela aparece no ISD com as preocupações didáticas. A gente sabe que o interacionismo sociodiscursivo, que é essa corrente que se desenvolveu na Unidade Didática das Línguas da Universidade de Genebra, tem essa preocupação com a didática, com o ensino, a aprendizagem de línguas, né, vendo tudo a partir de uma perspectiva do interacionismo social, principalmente as pesquisas dos estudos do Vygotsky, que vão ver, então, os gêneros como mega instrumentos, né, para o desenvolvimento das capacidades de linguagem. E aí a gente tem a questão do modelo didático, né, como uma forma de determinar as dimensões ensináveis, e essa base vygotskiana a gente reencontra também no conceito de sequência didática como uma forma de compreender esse processo de desenvolvimento das capacidades de linguagem, né? Então, como é que a gente vê na sequência didática, de um ponto inicial a um ponto final, esse processo de desenvolvimento das capacidades de linguagem. Eu estou enfatizando a questão do processo, vocês vão entender um pouquinho, que eu ainda vou falar sobre isso um pouco depois. Vocês sabem, né, todo mundo que conhece o ISD, que esses estudos e esses debates, né, do ISD tiveram uma grande influência no panorama educacional e no panorama também acadêmico de pesquisa no Brasil. A engenharia didática, ela vem dos anos 80, na época em que a didática das matemáticas estava buscando uma legitimidade científica. E aí, o Chevallard, ele propõe duas questões: como levar em conta a complexidade da classe nas metodologias de pesquisa e como pensar as relações entre pesquisa e ação no sistema de ensino. No ensino de línguas, eu tive contato com esse termo, né, eu sou professora de francês, eu fiz muitas formações na França, né, na década de 80 e 90 era muito conhecido esse conceito de engenharia didática nas formações em francês. Tem um autor, né, francês, que vai falar de 3 níveis de engenharia didática: o nível micro, que é o nível de pensar as tarefas; o nível meso, que é pensar a unidade didática, no nosso caso, né, uma aula, uma lição, né, no nosso caso seria a sequência didática; e o nível macro, que é o nível mais dos projetos que demoram mais tempo, né. E a engenharia didática tem sido muito usada, como a gente sabe, pelos pesquisadores da Universidade de Genebra. Quando a gente pensa do ponto de vista da engenharia didática, a gente pensa em pensar os dispositivos didáticos, testar, colocar à prova, fazendo pesquisa, né, implantá-los, etc. E o conceito de letramento também é um conceito que está bem divulgado no Brasil nos últimos anos, mas ele é um conceito que é bem antigo, né? Embora esse livro do Brian Street tenha sido traduzido em 2014,
é um conceito também dos anos 80, 90, a gente encontra coisas já escritas pelo Street nessa época. E o conceito de letramentos, vai enfatizar essa natureza social, esse caráter múltiplo das práticas letradas. E ver essas práticas como conflituosas, dinâmicas, tensas, né, e não algo tão simples, né. No letramento acadêmico, a gente também segue essa mesma perspectiva, pensando no contexto acadêmico. Além disso, as nossas pesquisas também estão embasadas, né, se a gente for pensar no Vygotsky, imitação social, como a grande orientação epistemológica das nossas pesquisas, a gente está preocupado com os processos de desenvolvimento, né? Então, essa preocupação com os processos é a gente tentar ver não o que acontece num momento determinado, como se fosse uma fotografia de algo, mas a gente se interessar pelo que acontece ao longo de um período, né? Ou seja, a gente fazer um estudo, que é um estudo de caráter mais longitudinal, e ver o desenvolvimento, então, ao longo desse processo. O Vygotsky tem uma citação que eu gosto bastante, que é a seguinte: é somente em movimento que um corpo mostra o que ele é. Então, é a partir disso que a gente entende a necessidade de estudar esse movimento, essa dinâmica do desenvolvimento ao longo de um período. Então, isso dá um caráter longitudinal para os nossos estudos. Eu vi que o Anderson apresentou esse modelo de formação deles, que também, pelo que eu entendi, também entra nessa lógica da gente ter um período mais longo, né, de estudo. E eu trago aqui também para vocês um outro conceito da aprendizagem ao longo da vida. Eu não sei se vocês conhecem, na Europa, esse lifelong learning é algo que já existe também há algumas décadas, né, dos anos 70, nos anos 90 ganhou mais notoriedade. E eu não sei se vocês conhecem também as pesquisas do Charles Weiserman, que também é muito conhecido no Brasil, e em 2018 ele publicou esse livro, The Lifespan Development of Writing, e ele tem, nos últimos anos, investigado isso, como é que a escrita como é que a gente pode estudar a escrita ao longo, né, da vida, e tem muitos pesquisadores no grupo dele que estudam ao longo de um período de tempo, né, o que acontece num período X de tempo com esse desenvolvimento da escrita. E dois colegas também do lado do Frankófilo que trabalham com a continuidade das aprendizagens em leitura e em escrita. Então, esses colegas, eles querem ver como que ao longo dos processos de escolarização há uma continuidade dessas aprendizagens, né? Então, o que eu apresentei agora são realmente as bases que a gente usa para as nossas pesquisas, unindo essas três vertentes, né, dos gêneros textuais, da didática e do letramento acadêmico. E quais são as nossas contribuições nesse quadro, né, tentando ligar tudo isso, né, com base na engenharia didática? Então, a gente tem várias pesquisas e ações, né, na questão dos gêneros textuais, a gente tem vários cursos, que eu também não vou detalhar aqui, né, e várias pesquisas, e em todos eles, né, em todas essas pesquisas, a gente tenta pensar em dispositivos didáticos, né, a partir de gêneros textuais. Que dispositivos didáticos a gente pode montar para cursos e também como é que a gente pode estudar isso em termos de pesquisa. Do lado da engenharia didática, a gente tem muitas pesquisas sobre uma sequência didática, a aplicação de uma sequência didática, mas cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem se preocupado com a criação de dispositivos didáticos, né, variados, né, que às vezes vão além da sequência didática, e que são experimentados e validados. E do ponto de vista do letramento acadêmico, desde 2011, 2012, a gente montou, com uma colega do inglês na USP, na Faculdade de Letras, um laboratório de letramento acadêmico, e que tem subsidiado, então, as pesquisas ligadas ao letramento acadêmico e as pesquisas sobre gêneros acadêmicos, né? E aí a gente tem essa preocupação com as práticas letradas no ambiente universitário. Em relação às pesquisas, a gente tem pesquisas sobre vários gêneros, né, acadêmicos, então resumo e resenha, né, trabalhando não só o modelo didático e a sequência didática, mas a influência do professor e da sequência didática nesse ensino.
aí aparece a questão do professor, que eu falei que ia mencionar para vocês, né? Então, como a gente tem essa preocupação, a gente tem muitas pesquisas com formação de professores, quando a gente trabalha com gêneros, a gente está sempre também tentando entender qual que é a influência do professor nesse ensino dos gêneros textuais, e ao entender a influência do professor nesse ensino, a gente pode pensar mais em dispositivos de formação, né? Diário de leitura, né? Então, a gente tem também pesquisas com diário de leitura, em que a gente vai fazer modalidade de sequência didática e analisar as produções dos alunos que consultaram, por exemplo, um laboratório de letramento acadêmico, né? Que parcerias que a gente pode compreender entre esse laboratório de letramento acadêmico e as produções textuais acadêmicas, no caso, o diário de leitura. Artigo científico, então, a mesma coisa, artigo científico na área de estudos literários, então, a gente tem também, uma aluna que está aí, eu estou colocando aí, vocês estão vendo os nomes dos alunos, né, que desenvolveram, então, pesquisas sobre esses gêneros textuais, acadêmicos, tentando trazer alguma contribuição, nesse caso, são as categorias de retextualização, como é que os alunos vão retextualizar os textos de outros autores, tem alguma semelhança com o que a gente fala do resumo e da resenha também, né? E, finalmente, a pesquisa de outro aluno, que trabalhou já em duas pesquisas, mestrado e doutorado, com projetos de pesquisa, relatório, exame de qualificação, defesa, dissertação, etc. E, nesse caso, o enfoque é o estudo dos processos, né? Então, como é que a gente pode estudar esses textos produzidos ao longo de um processo formativo? É uma pesquisa longitudinal também. Dessas pesquisas, o que a gente tira de interesses, de resultados, por um lado, é um estudo sobre as transferências de capacidade de linguagem. Então, ao estudar o resumo e a resenha, né, a gente viu esses processos de sumarização e o ato de resumir, e a gente foi tentar entender como é que, de um gênero para o outro, essa capacidade de fazer uma sumarização, de resumir, como é que ela pode passar, o aluno aprende isso com o resumo, como é que ele pode transferir isso para a resenha. Isso é muito importante, vocês vão ver daqui a pouco, para a gente entender, porque no contexto acadêmico, no ambiente universitário, os alunos escrevem uma variedade de textos muito grandes, e esses textos têm várias coisas em comum. Então, é importante a gente pensar nas capacidades de linguagem, na transferência entre elas, para poder entender e poder perceber como é que os alunos podem transferir melhor as capacidades que eles aprendem em um gênero para um outro gênero que circula na universidade e que tem semelhanças, apesar de não ser igual, né? Nessas pesquisas, outros resultados que a gente tem visto é esse processo de desenvolvimento durante um período. Então, cada vez mais a gente está interessado em ver ao longo de 2 anos, né? Tem uma aluna trabalhando ao longo da graduação inteira, né, de letras francês, o que acontece, né, nesse processo inteiro de formativo, né, da graduação em letras francês. A gente tem feito criação de muitos dispositivos didáticos diferentes. Todos os que eu apresentei tinham dispositivos didáticos específicos para aqueles contextos, mas eu dou destaque para um aqui, no qual a gente usou as tecnologias, né, que esse ano realmente estão se tornando um tema muito importante das nossas discussões, mas essa pesquisa foi feita antes, né, desse ano, e a gente trabalha com telecolaboração. A gente colocou alunos canadenses e alunos brasileiros em contato, fazendo com que os canadenses corrigissem as produções dos alunos brasileiros. Os canadenses eram mais adiantados do que os brasileiros, com a mediação das tecnologias. Então, isso daí foi todo um dispositivo que ocorreu ao longo de um semestre, né, e que, claro, tinha dentro dele a questão dos gêneros textuais, das sequências didáticas, mas tudo isso colocado dentro de um dispositivo didático. E nisso tudo, o papel do laboratório de letramento acadêmico é muito importante, pelo apoio à produção textual. A gente sempre tenta fazer parcerias, né, em muitos desses projetos a gente faz parcerias com o laboratório de letramento acadêmico. Para finalizar, eu vou falar de um projeto, que é um grande projeto, que envolve 4 universidades, né, a USP, a Unesp e a Universidade de São Francisco, aqui no estado de São Paulo,
mas também a Universidade de Sherbrooke, no Canadá, com colegas do Grupo Alter, né, e outros colegas, e que teve vários financiamentos. O financiamento atual é o financiamento da CAPES. Ele se intitula Formação para a Redação de Gêneros Textuais Acadêmicos, um desafio para os estudos universitários. O que a gente quer na última etapa que a gente está, que é desse projeto, é justamente fazer um site de formação de professores. A gente está fazendo, o site já existe, a gente está finalizando ele. Então, aqui eu volto para encontrar essa questão da formação de professores através de um site, né, de autoformação. Então, o professor que um dia vai precisar ensinar a redigir gêneros textuais acadêmicos, ele vai poder se apoiar nesse site para poder compreender como é que ele pode atuar enquanto professor nesse tipo de ensino. Vou trazer 3 resultados de pesquisa, né, do projeto. Então, em primeiro lugar, a questão dos gêneros produzidos no ensino médio na universidade e a transferência das capacidades de linguagem, e também a questão das dimensões da escrita. Em segundo lugar, uma reflexão sobre a circulação e produção de gêneros na universidade. E, finalmente, vou falar desse site de formação para a escrita acadêmica. Então, retomando essa questão da continuidade das aprendizagens, a gente fez esse projeto de pesquisa começou com um questionário que a gente aplicou a graduandos em letras nessas 4 universidades. E a gente descobriu, esses resultados são os resultados dos alunos de letras na USP. A gente descobriu que os gêneros que eles escreviam no ensino médio não eram necessariamente os mesmos do que eles escreviam na universidade, né? Alguns sim e alguns não. Mesmo quando os gêneros eram iguais, a gente viu que, aparentemente, por exemplo, a análise de um texto era o mesmo gênero, né? Nos dois, no ensino médio e no percurso universitário. Só que a gente percebeu que não necessariamente a análise do texto que ele vai fazer no ambiente universitário é igual a que ele fez no ensino médio. O que se espera de análise de texto no ambiente universitário é nas aulas de literatura, então é algo bem mais complexo. Ao mesmo tempo, surgem gêneros que eles não viram no ensino médio, então se pede uma resenha e não um resumo, né, que é um gênero bem mais complexo. Se pede um trabalho, esse trabalho era um trabalho com mais de 3 páginas, os alunos não estão, no ensino médio, acostumados a escrever um trabalho tão longo, né, então é muito mais complexo porque precisa de uma organização específica da esfera acadêmica que demanda movimentos argumentativos mais complexos. Então, a gente vê que, na universidade, os gêneros que são solicitados são mais complexos. E não necessariamente os alunos conseguem mobilizar as capacidades de linguagem que eles desenvolveram no ensino médio para a universidade. Por exemplo, argumentação, argumentar. Eles aprenderam isso com artigo de opinião no ensino médio, mas eles não usam automaticamente isso quando se trata do ambiente universitário. Além disso, a gente perguntou para eles também o que é escrever na universidade. E o foco deles recaiu em saber organizar as ideias, saber argumentar para definir suas ideias, saber exprimir seu pensamento por escrito. O que é surpreendente para a gente é que eles mencionaram muito pouco saber respeitar as características dos gêneros textuais e saber levar em consideração o destinatário e o objetivo do texto. Só que a gente que trabalha com gêneros textuais e com desenvolvimento de capacidade de linguagem e com contexto de produção, etc., a gente sabe que o contexto de produção e gênero textual influenciam muito na organização, na argumentação, etc. Então, eles deveriam prestar atenção, um pouco mais de atenção nisso. Eu estou me encaminhando para o fim, né, eu já estou vendo aqui o horário, estou quase acabando. Em relação às transferências das capacidades de linguagem, olha, eu marquei, eu cronometrei aqui para não passar do tempo, e realmente não vou passar. Então, em relação à transferência das capacidades de linguagem, a gente chegou a essa conclusão, né? Os alunos não transferem essas capacidades automaticamente, mesmo se eles desenvolveram um pouco isso no ensino médio, né? Então, a gente precisa trabalhar isso novamente na universidade e pensar também melhor nessa continuidade das aprendizagens. Além disso, a gente tentou ver também quais são as dimensões mencionadas mais frequentemente
a gente analisou as respostas abertas do questionário. E a gente viu que no início da graduação é a dimensão psicológica que é mais importante para os alunos. Os alunos ficam muito afetados pelo fato de escrever na universidade, eles mencionam que é uma tortura, que é muito difícil, etc., né? Progressivamente, a dimensão linguageira começa a aparecer um pouco mais forte, a dimensão social, e a dimensão física, que aparece no cansaço, no tempo que isso demora, aparece mais no início. Parece que eles vão se acostumando com isso, né, ao longo do tempo. Então, o que é interessante para a gente não pode achar que a escrita só se passa no nível linguageiro, né? A gente tem, os professores das universidades têm que ter consciência de que existem outras dimensões que vão influenciar na escrita. Uma outra, dessa pesquisa, uma outra coisa que eu trago para vocês, isso já foi publicado, né, é uma publicação minha e do professor Olivier Desviter, de 2016, mas esse quadro vocês podem ver também em outra publicação em 2019, que também tem a nossa colega Luzia Bueno. A gente tentou entender esse processo de escrita, quais são os gêneros que circulam e são produzidos na universidade como um local físico e social. Nesse local físico e social, é um local físico só, mas socialmente a gente tem a esfera dos estudos universitários e a esfera da carreira acadêmica. Então, a gente tem várias coisas acontecendo ali e os gêneros não têm o mesmo objetivo. Então, quando a gente pede para um aluno da graduação escrever um artigo científico, não é a mesma coisa, ele nunca vai conseguir escrever a mesma coisa do que um professor universitário que já está escrevendo com outro objetivo, né? Isso eu não vou detalhar aqui por causa do tempo, vocês podem ler lá no capítulo. E, para terminar, vou mostrar para vocês esse site de apoio à formação para a escrita acadêmica. Porque a gente sabe que, se a gente for pegar os cursos de graduação, né, são poucos os professores que trabalham mesmo com os alunos, como eles podem ler e escrever nos cursos universitários. Então, aí a gente começa a pensar numa série de estruturas, como o nosso laboratório de letramento acadêmico, para dar um apoio para isso, mas a gente começa a pensar também se não seria interessante ter um site, ter um local, onde a gente pudesse colocar as nossas práticas em relação a isso e que pudessem servir para formação de outros professores que gostariam de investir nessa questão da escrita acadêmica, né, dos gêneros textuais acadêmicos e do letramento acadêmico. Então, no site tem uma série de coisas, tem material didático, tem os nossos materiais didáticos dos cursos, tem modelos didáticos, tem questionários que podem ser feitos com os alunos, e tem, inclusive, vídeos que todos podem assistir mais sobre esse tema, procurando se formar. E essa é a minha ponte, então, hoje, com a formação de professores. Não é realmente o que eu costumo falar sobre formação de professores, mas eu acho que uma boa maneira de pensar na ligação, né, dessas três temáticas, gêneros textuais, didática e letramento. Então, obrigada a todos, eu acho que eu passei, mas não foi muito, 2 ou 3 minutos. Mais uma vez, obrigado, professora Eliane, pela brilhante exposição também. Agora nós vamos partir para o momento das perguntas com as respostas. Dado o avanço no tempo, nós vamos fazer assim: nós vamos orientar uma pergunta para cada expositor, e logo em seguida cada um fará as suas considerações finais e encerramos a nossa mesa redonda, ok? Então, para começar, tem uma pergunta aqui que é da Angélica Godin, direcionada à professora Lara. Ela fala assim: compreendendo o estagiário como este ser social dinâmico, quais ações, intenções e impedimentos são reveladas no dizer destes professores em formação com relação às prescrições? Tá. Muito obrigada, professora Angélica. É uma pergunta muito pertinente. O seguinte: nós temos hoje no Brasil a BNCC, que segue, de certa maneira, os encaminhamentos dos PCN, né?
Então, um dos problemas que a gente observa é a falta de formação do professor alinhada a esses documentos. O documento não só BNCC, tem as leis, tem os livros também, as orientações. Então, o que a gente vê? Uma formação na universidade do curso de letras, que o foco maior são as teorias da linguística. Ao final, o aluno tem uma disciplina, 2 disciplinas sobre práticas e estágio, e nestas disciplinas eles não veem essa parte da prescrição do trabalho do professor. Então, quando a gente junta tudo isso, o natural acontece. O professor chega à sala de aula com muitos problemas, inclusive sem saber analisar o próprio livro que deve utilizar. Então, sendo objetiva em função do tempo, eu diria isso. Nós temos também uma outra aqui pergunta direcionada ao professor Anderson. Foi feita pela Maria Ângela Paulino Teixeira Lopes e diz assim: Anderson, a ideia de elaborar o gênero tutorial repercutiu de que modo entre os alunos? Foi possível ter esse retorno? Olá, obrigado, Maria Ângela, pela pergunta. Sim, a gente acompanhou o desenvolvimento desse projeto e o engajamento dos alunos e a repercussão entre eles. Foi bastante interessante observar o quanto eles se engajaram na produção desse gênero, porque fez bastante sentido naquele contexto e para aquela prática. Então, os alunos ficaram muito motivados em poder compartilhar suas aprendizagens com os alunos. É evidente também que a gente está pensando numa transposição desse gênero para o contexto escolar, e algumas questões foram mais bem-sucedidas do que outras, mas em linhas gerais, assim, também para não me estender, a repercussão foi muito positiva e o desenvolvimento de capacidades de linguagem, enfim, de textualização, foi também observada tanto pelos professores quanto pela gente na análise desse material. Obrigado. Dentre vários comentários que nós recebemos aqui no nosso chat durante as exposições, nós tivemos muitos elogios, muitas afirmativas sobre as falas dos expositores, e 2 destacaram, e eu vou deixar em aberto para que qualquer um de vocês possam expor, que diz respeito ao seguinte: é da Heloísa Miranda e depois da Maria Ângela Paulino. As minhas aulas de prática foram muito boas, mas acho que elas não deveriam ocorrer apenas no final do curso, mas ao longo do curso. E a Maria Ângela diz: a formação do leitor passa pela atividade de refletir sobre as ações humanas por meio de ações linguageiras. Não sei se a Eliane poderia estar dando uma contribuição a respeito desse posicionamento. Na verdade, não foi uma pergunta, foi um comentário diante do que nós abordamos aqui. Eu acho que essa pergunta é melhor a Eulália responder, porque a primeira é específica sobre estágio, né? Tá bom? Então, daria para você repetir? Sim, pode sim. Foi assim, a Heloísa Miranda falou: minhas aulas de estágio, minhas aulas de práticas foram muito boas, mas acho que elas não deveriam ocorrer apenas no final do curso, mas ao longo do curso. E aí a Maria Ângela, que faz uma sequência, diz assim, que a formação do leitor passa pela atividade de refletir sobre as ações humanas por meio de ações linguageiras. Tá. Com relação à segunda afirmação, eu concordo completamente com a Maria Ângela, e eu vou passar para a primeira afirmação, que também concordo, mas eu vou acrescentar uma coisa que eu já iniciei falando aqui. O curso de letras precisa ser revisto. Nós não estamos formando professor para a educação básica. Infelizmente, nós estamos apenas, ou muito mais, trabalhando na formação de um pesquisador. Nós precisamos formar o professor pesquisador.
né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Reformulando o curso de letras. Inclusive, hoje nós devemos fazer no Brasil todo, né? Reformular o curso de letras e imaginar que nós estamos em uma licenciatura e estamos formando professor, né? Aí, o que acontece? Nós estamos dando muitas aulas de teoria e deixamos para o final do curso 1 ou 2 disciplinas para estágio. Então, o resultado é tudo isso. O aluno chega à escola, já tem as condições que não são favoráveis para ele dar aula, e ele não tem o conhecimento didático, pedagógico, para sobressair dessa situação. Aí o resultado a gente já viu aqui na fala da Eliane, na fala do Anderson, na minha fala. A gente soma tudo e vai observar que a origem do problema também está na universidade, também está conosco. Nós precisamos. Eliane. Pensando bem, é que não é essa a minha apresentação, é uma outra, mas tudo bem, que eu posso falar desse assunto, porque são todas as minhas pesquisas. Então, é assim, eu concordo totalmente com o que a Eulália falou, com o que a pessoa, né, a pergunta da pessoa, com certeza. Esses estágios, né, lá no final da licenciatura. Na USP, a gente não aconselha que eles façam no final, a gente aconselha que eles façam junto, mas a verdade é que são tantas matérias que eles não conseguem fazer junto. Então, eles jogam tudo lá para o final, quando eles estão querendo sair correndo da universidade, terminar e começar a trabalhar. Esse ano, eles estão felizes com a pandemia, assim, se a gente pode dizer isso entre aspas, porque não vai ter que fazer o tal do estágio. Quer dizer, então, assim, eu não estou de maneira nenhuma sendo negativa em relação ao estágio, a importância do estágio, mas eu acho que tem que repensar, como a Eulália falou, né, porque alguma coisa não está funcionando, alguma coisa da maneira como ela é feita, número de horas, claro, a gente imagina, quanto mais horas, mais bem formado, mas será que é isso que realmente está acontecendo? Eu acho que são muitas questões, eu concordo totalmente com a Eulália, a gente está formando. Quem que a gente está formando? A gente está formando muito pouco professor, né? E o aluno ali, eu vejo na letras, o aluno, ele, muitas vezes, no francês é assim, eles se interessam pela literatura, muito. Lá no finalzinho, eles começam a pensar que, não, mas talvez eu tenha que dar aula, né? E aí, eles começam a se interessar pelo ensino. O que a gente tem feito em termos de pesquisa, a gente tem pesquisa e ação, né, os dois, a gente tem feito cursos de formação, né, para aqueles que acabaram de se formar, e a gente tem um trabalho com os graduandos para eles começarem a entrar na sala de aula. E aí, independentemente do estágio, né? Então, aí o que é? São os cursos de extensão. Então, são os graduandos poderem entrar e dar aula no curso de extensão, partindo de um princípio que é muito desenvolvido na França, que é que o professor, né, nas linhas que eu sigo, que é a ergonomia da atividade dos profissionais da educação, que o professor precisa entrar na sala de aula e não observar a aula do outro, quer dizer, não é que não é para observar a aula do outro, mas não é só observando a aula do outro que ele vai aprender da aula. Então, ele precisa ter os alunos dele, a responsabilidade dele, a responsabilidade das notas, de ter pai de aluno, de estar numa estrutura para ele poder, de fato, aprender a dar aula. Então, se alguém quiser ler sobre isso, dois artigos, tem um artigo que acabou de sair na Calidoscópio, que, aliás, é o número que o Anderson organizou, e um outro que vai sair, uma revista que a Eulália está organizando, que é a Textura, sobre esse assunto. É isso, gente. Não tinha a ver com a apresentação de hoje, mas são as minhas pesquisas. Claro. Não, eu acho que toda contribuição é válida quando se trata do assunto estágio supervisionado. E a gente percebe que realmente é um desafio a gente abordar os temas sobre estágio nos cursos de formação, de graduação em letras, em todas as universidades do país. Faço agora um momento para as considerações finais de cada expositor, começando pela professora Eulália, em seguida a professor Anderson, e depois a professora Eliane, para tecer suas considerações finais nesta mesa redonda. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo até agora. Eu quero agradecer aos colegas que dividiram comigo aqui, né? Foi muito bom. É muito bom saber de mais de perto o que vocês andam fazendo e como a gente está fazendo coisas para
parecidas, né? Isso é muito bom, então é mesmo um agradecimento. Quero agradecer também o trabalho do Carlos Eric, que foi excelente, né, na condução da mesa, dos trabalhos da mesa. É isso, gente. Muito obrigada pelo momento de reflexão sobre o estágio, né, sobre a formação continuada, sobre o francês, que também gosto demais. Parabéns a vocês. Eu também, na esteira do que a Eulália acabou de dizer, quero reiterar os agradecimentos por poder fazer parte desse momento e cumprimentar a organização do evento e ao professor Carlos pela mediação nesse debate e às colegas por dividirem esse momento comigo e a todo mundo que nos assistiu. Bom, gente, então é minha vez também, né, de agradecer muito aqui o convite, esses debates com a Eulália, com o Anderson, né, não é por acaso que nessas revistas aí, a gente, né, as revistas estão tratando das mesmas coisas, a gente está com as mesmas preocupações, a gente, leiam, viu, a Calidoscópio, a próxima que vai sair, tem coisas muito boas ali, e realmente não é por acaso, a gente tem uma sintonia muito grande nas nossas pesquisas, né, então, obrigada novamente aos organizadores, ao Carlos Eric, e obrigada a todos que estão aí assistindo, participando e fazendo perguntas super pertinentes.